Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para o nosso sabadão, vamos só fechar rapidinho como foi a nossa quinta-feira. Quinta, a gente havia trabalhado numa grade aí de 4 jogos, a gente ficou aí com 3 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, onde a gente havia deixado uma duplinha, deixamos o Heidenheim contra o Fishberg, deixamos o Heidenheim na chance dupla, e o jogo do Inverdon contra o Zurich, deixamos para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base aí de 1,69, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho em como foi. Primeiro jogo foi na Copa da Bulgária, no jogo do Ludogorets contra o CSKA Sofia, que foi o resto do dia. A gente trabalhou para sair mais de um gol e meio na partida, saiu apenas um, foi o resto do dia. Dando sequência na Bundesliga, na Alemanha, naquela finalzinha do rebaixamento, no jogo do Heidenheim contra o Wolfsberg, a gente trabalhou aí com o Heidenheim na chance dupla, o bilhete bateu, e a equipe começou perdendo, né, por 2-0 e foi lá e buscou um empate. Dando sequência, agora no grupo de rebaixamento lá na Suíça, no jogo do Inverdor contra o Zurich. Trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, foi na Copa aqui do Brasil, no jogo do Maracanã contra o Internacional, trabalhamos com o Internacional para vencer a sua partida, o bilhete também bateu. Resumindo a grade aí, da quinta-feira foram 4 jogos, ficamos com 3 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos lá, vamos passar nossa grade para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O que eu separei para esse sábado? Uma grade aí com apenas 5 jogos. Como eu mencionei, né? Tá acabando a maioria dos campeonatos europeus. Então eu separei aquilo que eu vi valor para a gente colocar o nosso dinheiro. Jogos que ainda tem alguma oportunidade aqui de buscar alguma situação aí. Então vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro jogo é lá na Copa da Escócia, às 11 horas da manhã. É o jogo do Aberdeen enfrentando o Celtic. Momento, vamos dar uma olhada aqui. Da equipe da casa, nos últimos 5, ela vem de uma vitória e 4 derrotas. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem aqui de 2 empates e 3 vitórias. Mas aqui o jogo é em campo neutro, tá? Eu tô dizendo assim, em casa e fora, só para justificar os lados aqui de cada equipe. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Celtic. O que eu venho buscar nessa partida? Eu vou trabalhar em mercado de gols. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Celtic, eu tive mais de gol e meio em todos, e nos últimos 5 jogos do Arbine, eu tive aí mais de gol e meio em 3. Bilhete para essa partida, mesmo considerando aqui que é uma final, eu vou buscar mais de gol e meio. Tá pagando por uma base de 1,18, é o bilhete para essa partida. Vamos dar uma olhadinha aqui no momento na liga, né? Como que foi a colocação das duas equipes. Ó, o Aberdeen finalizou aí com a quinta colocação, né, no Campeonato Escocês, e o Celtic foi o campeão novamente aí, o primeiro colocado. Isso é só para dar um parecer das duas equipes. Vamos lá, vamos dar sequência agora. O próximo jogo que eu separei é 1 hora da tarde lá na Noruega. É o jogo do Bodo Glimt enfrentando o Rosenborg. As duas equipes aí, a equipe visitante é a segunda colocada da competição, a equipe da casa é a oitava. Momento do Bodo Glimt, nos últimos 5, a equipe vem de uma vitória e 4 derrotas. E o Rosenborg, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e um jogo aqui, vamos botar assim, um certo equilíbrio. Onde eu tenho 2 vitórias para cada equipe, 2 para o Bodo Glimt, 2 para o Rosenborg. O que eu venho buscar aqui? Noruega, eu venho buscar mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Rosenborg, eu tive aí mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos do Bodo Glimt, eu tive aí mais de 1,5 em 4. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando por base aí de 1,22. Eu vou deixar com um bilhetinho para esse jogo. Para sair mais de 1,5, né? Vamos lá, dando sequência agora, vamos para outra final aqui, né? Vamos para a Copa do Chipre, 2 horas da tarde. Jogo do AEK Larnaca enfrentando o Pafos. Momento aí, a equipe da casa, nos últimos 5, ela vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho e 2 vitórias para cada lado. O que eu venho buscar aqui? Também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Pafos, eu tive mais de gol e meio em todos.
E nos últimos 5 jogos do AEK Lanarca, eu tive aí mais de 1,5 em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí para sair mais de 1,5 por uma base de 1,42. Vou deixar como bilhete para esse jogo. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar para vocês a classificação das duas equipes. Ó, o AEK foi uma equipe quarta colocada aí e o Paphos foi a campeã aqui da Liga do Chipre. Pronto, só para dar um parecer aqui. Dando sequência, vamos para mais uma Copa aí, 3 horas da tarde, Copa da Alemanha. Tem um joguinho aí do Bielefeld enfrentando o Stuttgart. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E a equipe visitante, o Stuttgart, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 empates pelo meio do caminho, com um sendo resolvido após a prorrogação. Tenho 2 vitórias para a equipe da casa e uma para a equipe visitante. O que eu venho buscar nessa partida? Aqui, deixa eu até entregar um parecer. Eu tenho uma equipe aí, que é o Bielefeld, que é a equipe da terceira divisão, porém ela foi a campeã, né, da terceira divisão, está subindo para a segunda divisão, e até no ano de 2022 ali, ela era uma equipe de primeira divisão na Alemanha. Está enfrentando o Stuttgart, que terminou a temporada aí na 9ª colocação aí no campeonato da primeira divisão. Eu vou trabalhar aqui em mercado de gols. Eu tenho uma equipe aí super motivada, né, que acabou como campeã da terceira divisão, está migrando agora para a segunda e chegou à final aqui da Copa da Alemanha. Vou me envolver aqui no mercado de resultado, vou buscar gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Stuttgart, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos do Bielefeld, eu tive mais de 1,5 em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1,18. Deixo como bilhete para esse jogo, para sair mais de 1,5. Para a gente fechar o dia, vamos para mais uma Copa aí, 4 horas da tarde, Copa da França. Jogo do PSG enfrentando o Stade Reims. A equipe da casa, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do PSG e tenho aqui 4 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Aqui, sem mais, eu vou comprar essa vitória do PSG. A equipe do PSG é uma equipe bem superior tecnicamente, foi a campeã, né, do campeonato francês, e o Stade Reims aí brigou para não cair, né? Ficou na penúltima, vou botar assim, a antepenúltima colocação aí para cair para a zona do rebaixamento. Tá até empatado no primeiro jogo ali, né, que houve para fazer quem vai ficar na primeira colocação, se é ela mesma, né, o Stade Reims, ou a equipe que tá subindo da segunda para a primeira, né, que eles fazem tipo uma finalzinha. Aqui, ó, só para dar uma olhada para vocês. O Stade Reims no momento foi o 16º colocado, aí o primeiro dentro da zona do rebaixamento, e o PSG terminou como campeão aí, inclusive está na final da Champions League, né? Então aqui, como eu mencionei, sem mais, vou comprar a vitória do PSG, é o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso sabadão. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhetinho do canal vai estar aparecendo no finalzinho do vídeo aí para vocês, tá? Perdão que o amigo dessa vez ele não gravou, mas vai estar aí firmado no finalzinho para vocês acompanhar. Eu só venho aqui agradecer mais uma vez aí por cada comentário, por cada visualização e o carinho de vocês aqui comigo. Eu deixo aí um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.